Nessa aula a gente vai aprender a elaborar a introdução de uma redação. A gente vai aprender passo a passo como se constrói o parágrafo de introdução. Antes disso, se inscreva em nosso canal e curta os nossos vídeos. Bom, a gente vai aprender a abordagem padrão. Como eu havia dito para vocês nas aulas anteriores, existem diversas abordagens que você pode utilizar na hora de compor a sua redação. Além das abordagens, existem as técnicas. Nessa aula, eu vou utilizar uma técnica específica, tá certo? Bom, como nós estamos trabalhando com o tema da redação do Enem de 2016, Caminhos para combater o racismo no Brasil, a gente vai elaborar a redação com base nesse tema. Eu já fiz a delimitação do tema lá na aula 2. Se você tiver dúvida de como fazer a delimitação de um tema, vá para a aula 2. Geralmente, todo parágrafo ele segue a estrutura: tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal e tese, ou então conclusão. Nessa abordagem padrão, não. Na abordagem padrão, nós vamos ter tese e argumentos, tá certo? A abordagem padrão é uma das abordagens mais utilizadas por alguns participantes do Enem. Percebe-se isto em algumas provas disponibilizadas pelo INEP. Antes de iniciar sua redação, você precisa escolher a abordagem. Depois da abordagem, escolha a técnica. Qual técnica é melhor para você? Existe a técnica da citação, da exemplificação, da definição, da decomposição, da narração, da alusão histórica e assim vai. Lá na aula 3, eu citei algumas técnicas e você pode pesquisar. Bom, nessa abordagem padrão, eu escolhi a técnica de citação, tá certo? Você poderia escolher qualquer outra técnica. Eu escolhi a técnica da citação. Vamos iniciar nossa redação. Na aula 2, na delimitação do tema, eu dei um título para a minha redação. Você pode escolher se quer ou não dar um título para a sua redação. Se você não der um título, não vai te prejudicar. Você vai ganhar mais espaço, né? Você vai ganhar uma linha a mais. Se você inserir o título, você vai perder uma linha na sua redação dissertativa argumentativa. Bom, nesse caso aqui, o meu título foi Cor da pele não, vidas sim. Como a gente sabe, a abordagem padrão, tese e argumentos. A tese vem primeiro, diferente dos outros tipos de abordagem. Nesse caso, a minha técnica é de citação. Eu vou citar a Constituição Federal de 1988. Na minha opinião, a Constituição Federal é uma das melhores fontes de citação. Isto porque somente a Constituição Federal tem as respostas para resolver os problemas da sociedade, sejam estes problemas relacionados à política, à economia, à saúde, à educação, à cultura, esporte e assim vai. É a Constituição que deve ter todas as propostas, respostas para a solução de qualquer problema que emana da sociedade. Bom, nesse caso aqui eu vou iniciar a minha tese, tá? Na introdução. Só que antes de vir com a minha tese, eu vou fazer uma ambientação. Essa ambientação vai ser a citação. Será a seguinte: apesar de a Constituição Federal de 1988 trazer em seu título 2, no artigo 5º, a igualdade de todos perante a lei, ainda predomina dentro da nossa sociedade comportamentos racistas contra pessoas negras e estas, por fim, ficam à margem da exclusão. Perceba que
Eu iniciei com a citação da Constituição Federal, né, uma autoridade no assunto. Depois dessa citação, eu expus o meu ponto de vista. Observe que eu trouxe uma oposição. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Entretanto, na nossa realidade não acontece isso. Ainda existe exclusão, existe o que? A segregação de pessoas, existe aí preconceito, a intolerância, o racismo. Nesse caso aqui, eu estou me opondo ao que a Constituição diz. É importante que você faça esse paralelo entre a citação e o seu ponto de vista. Que você estabeleça um diálogo, tá certo? Entre aquela autoridade que você expôs, entre seu ponto de vista. Depois que eu apresentei a minha citação seguida do meu ponto de vista, da minha tese, agora sim, eu vou para os argumentos, tá certo? Na introdução dessa redação aqui, eu escolhi 3 argumentos. Você pode escolher 2 argumentos, 3 argumentos. Detalhe, a quantidade de argumentos que você for expor na sua introdução é a quantidade de desenvolvimento que você vai ter que desenvolver na sua redação seguinte. Isto quer dizer que, se eu colocar 2 argumentos, serão 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 argumentos serão 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu não aconselho você expor 4, porque senão a sua redação vai ficar muito extensa e você não vai ter espaço para falar de tudo, né? Em uma redação que tem somente 30 linhas. Bom, eu escolhi aqui 3 argumentos. Vamos para o primeiro. Diante disso, ocorrem diariamente discriminação e preconceito em função da cor da pele em locais públicos e instituições privadas. Preste atenção. Eu vou ter que, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, discutir, debater, trazer provas, argumentar com fatos concretos, né, que deem valor a essa minha argumentação. Eu vou ter que provar isso, tá certo? Lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o segundo. Também existe um alto percentual de recusa de famílias brancas na adoção de crianças negras. É o meu segundo argumento. Ou seja, eu vou ter que trazer fatos concretos, dados, provas que deem valor a esse meu argumento. Eu vou ter que defender, né, com uma citação, com exemplificação, né, com estatísticas, que me dê a real prova disso aqui, de que famílias brancas se recusam a adotar crianças negras, né? Lembrando, eu não estou generalizando esse meu argumento aqui de que famílias brancas se recusam a adotar crianças negras. Existem famílias brancas que adotam crianças negras? Existem, mas o número é tão baixo que assusta, tá? Ou seja, a recusa, a resistência ainda é grande. Tá certo? Então eu vou ter que provar isso com estatísticas, com dados. Terceiro argumento. Ademais, negros têm mais dificuldade no acesso ao mercado de trabalho formal se comparados aos trabalhadores brancos, mesmo quando possuem as mesmas qualificações. Eu vou ter que defender isso aqui lá no meu terceiro parágrafo de desenvolvimento com fatos concretos, com provas, né, que deem valor a essa minha argumentação. Bom, aqui está o meu parágrafo de introdução, tá certo? São 3 argumentos. Eu coloquei primeiro aqui uma citação, seguida da minha tese, depois eu coloquei meus 3 argumentos, que eu vou ter que, na ordem, né, de cada parágrafo, desenvolvê-los. Observe também que cada oração, período, um se comunica com o outro, um dialoga com o outro. Isto porque eu utilizei conectores, conectivos, aquelas conjunções, né? Aqui, diante disso o quê? Diante daquilo que eu expus lá em cima, diante da citação da Constituição e a minha tese, né, dá uma ideia de coerência, tá vendo? Um se relacionando com o outro. Também nós temos aqui a conjunção também, dando a ideia de adição, dando a ideia que eu estou trazendo mais informações para o meu texto, né? Outro conector, ademais, dando ideia de que eu tenho mais informações, tenho novas informações referente àquele assunto, tá bom? Então é bom que você utilize sempre conjunções,
as conjunções coordenadas, tá? Que deem ideia aí de adição, tá certo? Bom, então fica aqui a nossa aula, trazendo um resumo, né? Eu trouxe a abordagem padrão, utilizei a técnica de citação, citei a Constituição Federal e logo em seguida trouxe a minha tese, o meu ponto de vista. Depois eu dei continuidade com os meus 3 argumentos. Cada argumento será debatido, discutido nos seus respectivos parágrafos de desenvolvimento na ordem, tá certo? É importante que você utilize os elementos de coesão, que dão ideia de unidade e enumeração de todo o seu texto. Pronto, ficamos por aqui. Peço que vocês se inscrevam em nosso canal e curtam os nossos vídeos. Até a próxima!